E aí, senhoritas e senhores, nós vamos começar com um novo filósofo, que é do século XVIII e XIX, que é Hegel. Quero que vocês prestem atenção, ele é um expoente do racionalismo, tá? Ele é apontado como um dos maiores, ou seja, um ponto culminante do racionalismo. Meu óculos está com... Estou enxergando direito. Então vamos lá. Georg Friedrich Hegel, 1770 a 1831. Nascido em Stuttgart, na Alemanha, foi o principal expoente do idealismo alemão. Sua obra costuma ser apontada como o ponto culminante do racionalismo, que eu havia dito para vocês. Isso aqui é um pouco da biografia dele, tá? E aí é dito que talvez nenhum pensador tenha conseguido elaborar como ele um sistema filosófico tão abrangente. E põe assim, buscando respostas para maior número de questões, Hegel tentou conciliar a filosofia com a realidade. Então você vai dar para a gente entender então que ele, aquilo que é da própria realidade, ele vai tentar conciliar. Igual quando vocês... quem está estudando é o oitavo. A filosofia medieval, eles vão tentar conciliar a fé com a razão. Aqui eles estão tentando conciliar, então, a realidade, tá? Com a filosofia. Aí tem um filósofo que é Herbert Marcuse. Ele vai falar o seguinte a respeito de Hegel. O sistema hegeliano constitui a última grande expressão desse idealismo cultural, a última grande tentativa para fazer do pensamento o refúgio da razão e da liberdade. E aí tem assim, entre as principais obras de Hegel nós temos a Fenomenologia do Espírito, o Princípio da Filosofia do Direito e lições sobre a história da filosofia. E agora nós vamos por partes, porque realmente é meio... assim, não é que é difícil, mas tem que prestar bastante atenção. Olha sobre o idealismo absoluto. Hegel entendia a realidade, já que ele quer aproximar a realidade da filosofia, então tem que ver de que maneira ele entende a realidade. Olha aqui. Hegel entendia a realidade como um processo análogo ao pensamento. Então a realidade ela é muito semelhante ao pensamento, tá? Então tudo que existe, tudo que é real é muito semelhante ao pensamento. Então ele dizia o seguinte: o real é racional e o racional é real. Aí a gente tem que parar para tentar refletir. Olha aqui, o real é racional. Então a realidade ela existe porque é feito pela razão. Então, o real é racional. Então tudo que existe, eu entendo aquilo de maneira porque é racional. São semelhantes. E o racional é real. A maneira com que eu penso é real. Tá? Aí ele põe assim, em outras palavras, a realidade possui racionalidade e possui racionalidade ou identifica-se com ela.
E a razão possui realidade ou identifica-se com ela. Se você dá uma paradinha para pensar o real é racional e o racional é real, você vai entender se ele quer aproximar a realidade do pensamento da razão, então não fica tão complicado, né? É porque a gente nunca pensou em alguma coisa dessa natureza. Aí Hegel, então, rompeu com a distinção tradicional entre consciência e mundo. Então ele vai pôr uma ruptura naquilo que o povo colocava da consciência e do mundo, que eram universos distintos. Então ele rompe com isso, porque se ele fala e ele quer aproximar a filosofia da realidade, então, obviamente, a filosofia é a razão. Então, tudo que existe é bem racional. Aí continua assim: para ele a realidade se identificaria totalmente com o espírito. Ou seja, o que é espírito para ele? O espírito para ele é ideia ou razão, tá? Isso tem que ficar bem claro. E a racionalidade seria fundamento de tudo que existe, inclusive da natureza. O ser humano, por sua vez, constituiria a manifestação mais elevada dessa razão. Então, ele vai tentar conciliar o mundo todo com a razão. Por quê? Porque ambos vão estar juntos. O racional é real e o real é racional. E o ponto culminante disso é a criação, então, do ser humano. Então, até aí eu espero que tenha ficado bem claro, né? Aí ele continua assim: movimento dialético. Então, eu tenho que pensar no movimento e aquela coisa dinâmica do movimento. Então, vamos ver. Ele põe assim: ao conceber a realidade como espírito, Hegel queria destacar que ela não é apenas uma substância, uma coisa permanente e rígida. Então, quando ele concebe a realidade como espírito, ele está dizendo que ele não é apenas uma substância, uma coisa permanente ou rígida, mas um sujeito com vida própria que pode atuar. É claro, lá atrás nós acabamos de ver que ele fala que o espírito é ideia e razão, mas um sujeito com vida própria que pode atuar. Portanto, entender a realidade como espírito é entendê-la nesse seu atuar constante, ou seja, como movimento ou processo. É entendê-la como devir. Então, se ele vai falar que o espírito é o pensamento, ou a ideia ou a razão, eu sou o ponto máximo dessa criação, então o que ele está falando? Ele está falando que a realidade, a razão, é a partir do que ele coloca como um sujeito com vida própria que pode atuar. E entender a realidade como espírito é entendê-la nesse seu atuar constante. Então, como que é? Com o movimento, o processo, com aquilo que acontece e que vai acontecer. Aí ele coloca assim: o movimento da realidade apresenta, segundo o filósofo, momentos que se contradizem, sem, no entanto, perderem a unidade do processo, que leva a um crescente auto-enriquecimento. Trata-se do movimento dialético do real, que se processaria por 3 momentos: o ser em si, do ser outro ou fora de si, ser para si
tá? Então vamos ver aí o que é. O ser em si seria, por exemplo, o momento de uma planta com semente. Segundo ele fala que isso é a tese. O ser outro, ou fora de si, seria o momento em que essa semente sai e desdobra-se em algo diferente, antítese. E o terceiro, do ser para si, seria o momento em que surge a planta, síntese dos momentos anteriores. E esses momentos se sucedem como um momento em espiral, um movimento em espiral, ou seja, um movimento circular que não se fecha. Assim, cada momento final, que seria a síntese, torna-se a tese de um movimento posterior de caráter mais avançado. Ou seja, ele está falando que isso aí, esse sistema, é onde ele mostra, porque se ele quer apresentar a realidade e a realidade junto com a racionalidade, porque é a mesma coisa, ele está falando que o processo é esse, e é real, e isso é o que? Totalmente racional. Então, primeiro, a semente, aí a semente, então, ela vai gerar, que vai gerar uma árvore, que vai gerar um fruto, depois ela cai e começa esse processo. E isso nada mais é do que totalmente racional. Ok? Então, até a live.